com muita satisfação que cumprimento a todos para mais uma série de lições da Bíblia. Hoje a lição de número 6, onde o tema da semana, o tema geral, é confissão e arrependimento, as condições do reavivamento. Para tal, vamos fazer uma prece ao Senhor. Querido Senhor e nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse privilégio e essa honra de podermos abrir a Tua palavra, buscar de Ti lições para o nosso cotidiano, lições para que a nossa fé se estabeleça cada dia mais na presença e na autoridade da Tua palavra, que Tu nos unjas com o Teu Santo Espírito e nos dê a direção, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 28, o verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Engraçado. 5 versos muito interessantes. Encobrir, confessar, deixar, prosperar e alcançar. O fim do verso está tratando exatamente de quem confessa e deixa, esse alcança a misericórdia divina. Sobre a primeira parte do verso, do inverso, se encobrir o pecado é o caminho mais curto de perdermos de vista a misericórdia divina. E é também o fermento mais potente para multiplicar a iniquidade e consequente vida de apostasia. Uma grande questão eu gostaria de levantar. Que prosperidade nesse mundo de pecado vale a pena longe da misericórdia divina? Num mundo que para morrer basta estar vivo, que está apodrecendo numa cama, basta estar com saúde. A misericórdia divina nos mantém vivos e com oportunidade de uma vida digna e principalmente de ser um dia membros do reino eterno, de adquirir a salvação debaixo dessa graça maravilhosa que a misericórdia de Deus nos dá. Então vale a pena, será? Algum tipo de prosperidade desconectado com Deus? A tese desse verso, eu resumiria ela da seguinte forma: confessar e abandonar o pecado é a reta mais curta para prosperarmos em qualquer plano desta vida, desde que conectado com Deus. A reta mais curta é confessar e abandonar qualquer forma de pecado. Na realidade, agora o segundo tema, arrependimento, um dom de Deus. Eu achei muito interessante essa colocação de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, onde o apóstolo Pedro nos apresenta 3 passos muito interessantes. O primeiro deles, arrependei-vos. O segundo, sejais batizados. E o terceiro, receba o dom do Espírito Santo. 3 passos muito interessantes.
fora de 1 Coríntios 12, que trata dos dons, talentos, esta apresentação de Pedro é simplesmente uma maravilhosa revelação e muito interessante para a nossa jornada cristã. Quando ele afirma que para arrepender tem que ter dom. Sabe que, analisando friamente, isso é uma grande verdade? Claro, o Espírito Santo que levou ele a escrever isso. Quem nasceu com dom de arrependimento, porque tem duas formas só de você adquirir dom. Para pessoas do mundo só tem uma forma. Ou nasceu com ela, com o dom, ou nunca vai ter. Mas o cristão tem outra chance, tem uma segunda chance. Como nós vimos os passos que Pedro deu, arrepender, batizar e receber o dom. Então, quando nós pedimos ao Espírito Santo, mesmo que não temos o dom, nós passaremos a ter. E aquele batismo que ele falou lá, sintetiza os 3 batismos. Batismo na água, no Espírito Santo e no fogo. Porque quando nós batizamos no Espírito Santo de cara, ele nos envolve na obra de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós evangelizamos. Por isso que nós aceitamos e praticamos e executamos a mensagem, a missão do ID. E o batismo do fogo é um entusiasmo para fazer isso. Então, quando nós vamos ao Espírito Santo com súplica e oramos, nós recebemos esse dom. E digo mais, sem esse dom do arrependimento, seja natural, ou seja, pelo batismo do Espírito Santo, é impossível o céu para qualquer um. Como que nós vamos para o céu sem arrepender dos nossos pecados? Temos que ter esse dom, temos que ter um envolvimento com o Espírito Santo antes que seja tarde demais. O terceiro tema da semana: definição do verdadeiro arrependimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, esse tema, o terceiro, o quarto e o quinto tema, basicamente será feito uma exegese dentro dele, dentro desse contexto. É muito interessante a riqueza de informações deste verso. Vamos então. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, de cara nós estamos vendo que o verdadeiro arrependimento é ter uma tristeza segundo Deus. Só a alegria e alívio da certeza do perdão de Deus nos devolverá aquela paz que Cristo diz que vai nos dar. Não como o mundo dá, mas a paz dele. A minha paz vos dou. Só com a certeza do perdão de Deus, que é o único que pode nos perdoar, verdadeiramente solucionar o nosso problema com o pecado, é que então nós teremos a paz de volta. Recuperaremos a alegria de viver na fé e de servir a Deus. Mas isso é a tristeza segundo Deus que nos vai motivar a buscar o perdão. Lembrando ainda que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. E eu gostaria de chamar mais uma atenção. Jamais nos esqueçamos do que disse Cristo em São Mateus 12:31, que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. A única que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não tem pecado, ainda que as pessoas não nos perdoem, mas Deus nos perdoa e esquece. E o caso das pessoas que não nos perdoam, dá tempo ao tempo. Que como diz um irmão de sangue meu, o tempo cura até queijo. Hoje, ele está fresquinho e não aguenta ir no ralo. Dá tempo ao tempo, ele fica curadinho, vai no ralo e dá para usar numa série de pratos como uma delícia. O queijo ralado. Assim,
é o tempo com relação às outras pessoas. Nós temos que fazer da nossa parte. Está feito, está feito. O resto é com Deus. E tem que ter a certeza do perdão de Deus. Aqui nós temos agora o quarto tema da semana. Verdadeiro arrependimento e confissão. Como nós já vimos na primeira parte do verso 10 de 2 Coríntios 7, a tristeza segundo Deus é o verdadeiro arrependimento. Isso aí nós já vimos. Agora, e confissão. Quanto à confissão, só o Senhor tem estrutura e sabedoria onisciente para ouvir confissões de todos nós. Confissões da intimidade de um mortal e a possibilidade real de solucionar o problema. Somente Deus tem essa estrutura e sabedoria onisciente para isso. E que solução será que ele tem? Que mortal nenhum tem. Ele nos conscientiza do dano e riscos diversos dos nossos atos e de nos convencermos também e nos motivarmos a deixar o pecado e finalmente usufruirmos do alívio, da leveza do perdão divino. Lembrando da promessa de Miqueias, capítulo 7, verso 19, que ele joga na profundeza do mar os nossos pecados. É bem na profundeza do mar. O sexto tema, o quinto tema, me perdoe, o verdadeiro e falso arrependimento contrastado. Vamos colocar em paralelo o verdadeiro arrependimento e o falso. O mesmo texto bíblico, como disse anteriormente, de 2 Coríntios 7, verso 10, ele fecha com chave de ouro essa questão. Ele diz o seguinte, no início do verso, como nós já vimos, é a tristeza segundo Deus o verdadeiro arrependimento. E o fim desse verso, esse mesmo verso, está dizendo que a tristeza segundo o mundo opera a morte. Então, quer dizer, o verdadeiro arrependimento é a tristeza segundo Deus, e o falso arrependimento é uma tristeza segundo o mundo, que por incrível que pareça opera a morte. Claro, depressão, remorso, frustração, que conduz a tudo a desespero, a pânico, a diversos transtornos emocionais, mentais e até psiquiátricos. Só Deus pode ter dó e impedir as consequências desenfreadas da tristeza segundo o mundo e não segundo Deus. Essa tristeza do mico, de ter chutado a jaca madura, de ter chutado o balde, de não ter dado certo os nossos planos, isso não funciona, né? E gera uma tristeza segundo o mundo. E para dar conta dela é só psiquiatra, com medicação forte, controlada e etc. Mas a tristeza segundo Deus nós já vimos. É diferente. O próximo tema é poder de cura da confissão. Esse é o sexto tema. O poder de cura da confissão. Bonito esse título, né? Usando o Salmo capítulo 32, do versículo 1 ao 8, poderíamos destacar desse trecho reflexivo o verso 5 deste salmo, que nós temos o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor
as minhas transgressões. Lembra que eu disse lá atrás? Só Deus tem estrutura para ouvir confissões? Davi, por acaso você ouviu falar dele ir atrás da família de Urias para confessar algum tipo de detalhe sórdido dos pecados e crimes dele? E Saulo de Tarso? Por acaso você viu algum detalhe dele ir atrás da família de Estevão e de muitas outras famílias que ele arrastou de maneira criminosa, ou legal que seja, aos tribunais, e famílias que foram espancadas, assassinadas, ou executadas, oficialmente que tenha sido? Nada disso aconteceu. Sabe por quê? Se você abrir a Bíblia agora em Romanos, capítulo 12, verso 18, você vai ver lá o seguinte: se for possível, e quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo disse isso aqui porque ele sabia mais do que ninguém que em muitas circunstâncias seria impossível ter paz com outros mortais. Só em Cristo isso é possível. Porque luz e trevas não se unificam. Se antes tinha duas trevas e agora tem uma treva e uma luz, jamais elas vão andar junto. Não se mistura. O que adianta ele ir lá se humilhar e dar detalhes dos crimes ou dos pecados que já ficou para trás? Se teve como reparar algum prejuízo, que repare. Se não tem, está na mão de Deus, e Deus é que vai cuidar do assunto. Porque para trás, Deus já ignorou. Deus não leva em tempo, não leva em conta os tempos da ignorância. O que ficou para trás, ficou. Você arrependeu e abandonou, daqui para frente é vida nova e é com Deus. Independente se foi ou não perdoado por outro mortal. Nós podemos orar por eles. Porque o ser humano, ele perdoa e fica jogando na cara o resto da vida. Ele não sabe perdoar, porque ele não é divino. O perdão é divino, porque Deus perdoa e esquece. Se o ser humano aprender a fazer isso, inspirado em Deus, ele pode fazer. Mesmo que dá coceira na língua de chamar de novo, de jogar na cara, mas não vai jogar, porque senão é você que vai estar pecando. Porque você precisa andar na luz e expor luz o tempo todo, e não trevas. E quem está conectado com Deus vai exercer a luz e não as trevas. Se perdoou, esquece. Não joga mais na cara, não cobra mais. Outro mortal jamais teria estrutura, sabedoria ou condição, principalmente para solucionar questões da intimidade pecaminosa de quem quer que seja, pois somos todos simples mortais. Se Davi ou Saulo fosse confessar detalhes dos seus pecados ou dos seus crimes, que sejam, seria mais fácil encontrar mais morte do que vida, mais problema do que solução, mais transtornos do que acertos. Mas o Senhor, Ele é quem tem o poder eterno de solucionar. E é Ele quem passa a régua nesse assunto, perdoa e esquece, e zera a nossa conta. Paga a conta que nós não damos conta de pagar. Porque, afinal de contas, Deus é que é dono de todo o universo, do nosso templo, do nosso tempo, dos nossos talentos e dos nossos tesouros. Nada é nosso. A mordomia cristã é isso. Eu sou mordomo e administro o que ele me deu, nesses 4 T's. E um dia ele vai prestar conta comigo e com você também. Nós não somos donos de nada. É muita petulância. Alguém que tem bens, ou alguém que tem saúde, ou alguém que tem talentos, ou alguém que tem tempo sobrando, achar que é dele. Isso é de Deus, está emprestado. E um dia ele vai prestar conta. Isso é mordomia cristã.
na íntegra da palavra, na essência da palavra de Deus. Mais uma coisa eu digo, o fato de o perdão ser de cunho explicitamente divino não nos desobriga da missão contínua de exercitá-lo. Deus perdoa e esquece, e nós somos seus discípulos e apóstolos. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 20 e 21, diz o seguinte: antes, se o teu inimigo tiver fome, aliás, vamos ler do 19, do 19 ao 21, Romanos 12, 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, meus amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se ele tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Será que é isso, hein? Por acaso não é o exercício do perdão divino? Não é o exercício da verdadeira fé? Não é o exercício da verdadeira conexão com o céu? Não é servir a Deus em espírito e em verdade? Não é expor ao mundo que somos luz no mundo, que somos o sal da terra e que estamos envolvidos na missão do Espírito Santo de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, na missão do ID? O último tema da lição, eu citaria um texto daquela escritora cristã, a senhora Ellen G. White, no livro Caminho para Cristo, na página 39. A confissão não será aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma. Meus irmãos, mudança, nova vida, abandono do pecado é fundamental. Meu querido irmão, minha querida irmã, conectados em Deus, somos como brasas juntos no braseiro. O Espírito Santo sopra e todos acendem e sai lá fora apresentando a luz do mundo. A luz de Deus através de nós. Por mais perto da igreja que estejamos, se a brasa estiver na chapa do fogão, daquele fogão caipira antigo, lá frita ovo na chapa, de tanto que está quente. Pode até grelhar uma carne. Se você colocar a mão, tira o couro da mão. Mas se você pegar uma brasa acesa lá embaixo e colocar naquela chapa que está perto do braseiro, mas não está no braseiro, tirou do braseiro, ela vai apagar naquela chapa quente. Aquela chapa que te assa a mão, que te frita a mão. Eis a importância de estarmos na igreja, no braseiro, recebendo o sopro do Espírito Santo, o tição da luz, e de juntos fazermos esse trabalho de evangelizar o mundo. E está sempre voltando da igreja, nos cultos, nas lições, para poder estar recebendo mais sopro do Espírito Santo e não perder a incandescência da luz do Evangelho. E ter sempre a convicção de estar cumprindo a missão do ID. Arrependimento e confissão. Que essa lição possamos ter aprendido como fruto e condição do verdadeiro reavivamento. Querido Senhor, toma-nos em tuas mãos e faça-nos instrumentos vivos da tua palavra, por onde quer que nos encontrarmos, praticando e transmitindo os teus ensinos. E que naquele grande dia, tanto nós e os nossos lares representados, e todo o teu povo escolhido sobre a face da terra, sem faltar ninguém, contados
entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Suplicamos-te, agradecidos, em nome de